Teologia puritana apresenta escatologia, política, antropologia bíblica, apologética, seitas, religiões mundiais, heresias, teoria da conspiração, evolução, criacionismo. Eu sou Luciano Firmino e você está no canal oficial de Apologética e Teologia. Assista, compartilhe e se inscreva. Dando continuidade ao comentário e particularmente destacar pontos especiais, específicos e mais relevantes para a lição desse trimestre, além de entender que existe a necessidade de comentar outros pormenores no que diz respeito a outros detalhes no qual a lição passou muito distante, porém, levando em consideração o tempo que se tem, foi bem feita e bem trabalhada. Mas aqui daremos alguns detalhes a mais, no qual nós estaremos aqui abordando a lição de número 2, a criação de Eva, a primeira mulher, tá certo? Na página 11 da revista das escolas da CPAD, da Escola Dominical. Então, neste vídeo nós vamos destacar os pontos mais importantes, mas também apresentar alguns conceitos e detalhes a respeito de uma mitologia que foi fabricada por organizações religiosas para justificar algumas supostas faltas de compreensão de alguns textos do Antigo Testamento. Então, nós estamos falando da primeira mulher de Adão. Segundo a história, antes de Eva havia uma outra mulher chamada Lilith. Neste vídeo iremos saber se isso for verdade ou não. Também há uma necessidade no qual precisamos entender que deve haver uma certa historicidade de Adão e Eva, tá certo? E, obviamente, o comentário que seja importante da lição iremos aqui abordar, tá certo? Então, nós vamos começar primeiramente pela lição, tá certo? E iremos aqui destacar alguns pontos e comentar brevemente. Bem, o texto áureo começa em Gênesis capítulo 2, verso 23. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. A verdade prática. Na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes ao reino de Deus. Temos o objetivo geral, como vocês podem ver aqui. O objetivo geral é mostrar a missão do homem, outorgada pelo Criador, é glorificar a Deus, propagar a espécie e administrar o planeta. O homem aqui diz respeito ao homem e à mulher, tá certo? Ambos têm esses deveres. E o aspecto específico no qual a lição se subdivide em primeiro, segundo e terceiro ponto, que é, no primeiro ponto é apresentar a mulher no plano divino de Deus. Segundo, descrever a criação da mulher. Terceiro, apontar a missão da mulher, tá certo? Esses são os objetivos específicos. Bem, eu gostaria de destacar aqui na lição essa parte introdutória. Aos olhos de Deus, Eva era tão importante quanto Adão, embora iguais. Cada qual tinha uma missão específica a cumprir. Todavia, foi ao homem que Deus confiou a chefia do lar e o governo da igreja. Mas para que a missão do esposo e do pastor seja bem sucedida, a participação da mulher virtuosa e cheia do Espírito Santo é imprescindível. Isso é muito interessante e eu gostaria de destacar isso. Já no ponto 3, tá certo? A missão da mulher diz assim: a missão da esposa. Qual gentil solicita o Pai, o Senhor Deus conduziu Eva, a primeira mulher, a Adão, que ao receber-a compôs este poema: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será varoa porquanto do varão foi tomada. Gênesis capítulo 2, verso 23. Nessa missão, a mulher ajudará o esposo com seus conselhos sábios e oportunos, com as suas orações e com seu trabalho no gerenciamento da casa. Provérbios capítulo 31. Esta é a grande economista do lar. Mas se a esposa não for sábia e idônea, acabará por destruir o esposo e os filhos com as próprias mãos. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Então essa esposa que não é sábia é uma esposa que não teme ao Senhor. Ponto 2 diz assim: a missão da mulher. Em relação aos filhos, a mulher orientada e apoiada pelo esposo é a real e a mais autorizada educadora dos filhos. Provérbios capítulo 1, verso de número 8. A lição conclui o seguinte: o Senhor Deus criou a mulher com a nobre missão de auxiliar e complementar o homem. Juntos, eles têm que cumprir o seu chamado, tá certo? O quadro que você vê a seguir é bastante
bastante importante e didático para entender melhor a lição de número 2. Então é uma tabela onde mostra os perigos das distorções ativas e passivas das responsabilidades bíblicas, né? Tanto do homem como do marido. Então temos aqui erros de passividade, o homem ser frouxo. Qual é o ideal bíblico? Governo amoroso e humilde. Erros de agressividade por parte do homem é a tirania, evitar esses dois aspectos, que são os dois extremos, né? Erros de passividade da mulher, ser capacho, né? O ideal bíblico que nós temos visto aqui: submissão alegre e sábia da mulher. Erros de agressividade por parte da mulher, usurpação. O ideal bíblico é que o marido seja amoroso e humilde na liderança. A mulher deve submeter-se com alegria e bom senso. Na prática, isso significa que eles precisarão dialogar muitas vezes sobre muitas decisões, pequenas e grandes. Significa também que o marido e mulher darão ouvidos ao critério e à percepção singular do outro, relativas à decisão. Muitas vezes a decisão de um divergirá da decisão do outro, mas raramente as divergências serão muito grandes. Esse gráfico, né, esse quadro serve para entender bem e concluir basicamente a nossa lição, tá bom? Esta basicamente seria um resumo e os pontos mais importantes que ao meu ver é necessário ser destacado, né, na lição. Passemos agora para a questão de Lilith. Segundo algumas seitas, não foi Eva a primeira mulher, né? Existem muitos vídeos no YouTube, revistas comercializadas, comentários de outras pessoas, de outras organizações que dizem algo parecido sobre isso. Nós iremos ver aqui nesse quadro que você está vendo. Eu vou aqui passar essa questão. Bem, na verdade, quem acredita que Adão teve uma outra esposa que não foi Eva, né, está indo de encontro a uma heresia que afirma que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Consegue enganar almas sem fundamento bíblico. Segundo o mito, estamos diante da primeira mulher de Adão, que na verdade vai ser reconhecida como demônio feminino. O que diz a Bíblia hebraica ou o Antigo Testamento? O que diz as fontes judaicas? Iremos ver isso. Neste vídeo vamos pôr um ponto final nesta heresia. O que, portanto, para início de conversa, o que a etimologia da palavra Lilith tem a nos dizer? Bem, a primeira coisa a fazer é observar a etimologia do substantivo Lilith no hebraico. Você está vendo aí, certo? O sufixo no hebraico é uma das maneiras de estabelecer forma feminina. Por exemplo, temos o nome Yehudá, traduzido como Judá, cujo correspondente feminino é Yehudit. Já o radical do substantivo Lilith que significa literalmente noite ou noturno. É a base da palavra Laila, a forma mais conhecida para a palavra noite. Sendo assim, Lilith significa literalmente noturna. Essa é a única informação que podemos obter a partir da etimologia. Quanto ao significado, os dicionários e concordâncias divergem. Por exemplo, Brown Drive Briggs afirma que o termo se refere a um demônio feminino noturno, importado da mitologia babilônica. Já a concordância do Strong afirma que se refere a uma coruja das torres, cujo nome científico é Tito alba, uma espécie de coruja muito comum no Oriente Médio. Então, o texto no qual as pessoas usam para argumentar essa questão é o texto de Isaías, capítulo 34, verso 14, que diz assim: as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o satiro chamará o seu companheiro, e Lilith pousará ali, e achará lugar para repouso para si. Isso basicamente é o que diz a Bíblia hebraica, né? Esse é o texto usado para ensinar era a primeira mulher de Adão. Outros dizem ser um demônio feminino, e outros afirmam ser apenas um animal denominado de coruja das torres. Qual dessas opções faz mais sentido ao que nós acabamos de ver em Isaías capítulo 34, verso 14? Primeiro,
O texto faz parte de uma divisão importante que vai do capítulo 1 ao capítulo 39, essa é a primeira divisão, e a segunda divisão do capítulo 40 ao capítulo 66, essa é a segunda divisão. Segundo ponto, nesta primeira divisão ficamos sabendo que a cultura babilônica foi muito influente na ocasião da sua redação. Terceiro, nota a menção de 4 animais no texto de Esdras capítulo 34, verso número 14. Esses animais são hiena, sátiro, coruja e abutre. Quarto ponto, a palavra sátiro é o único que pode ser associado a demônios ou a falsas deidades ou divindades, mas em outros casos se refere a um bode ou animal normal. Gênesis capítulo 37, verso 31. Quinto ponto, não está em vista qualquer tipo de demônio. Concluímos que Lilith nas escrituras é citada junto com 3 animais. A única palavra que poderia se referir a demônio seria a palavra sátiro, mas é usada para cabrito ou bode. E o livro de Esdras capítulo 34 não é um texto que faça referência a demônios. O texto de Esdras 34, verso 14 e o verso número 15 se refere a animais selvagens que basicamente aparecem à noite e no deserto. Portanto, Lilith é um termo que se refere a uma coruja das torres e não à primeira mulher de Adão. A origem da mitologia vem no pós-exílio, no qual o demônio feminino é chamado de Lilith. E a primeira menção a Lilith na história vem de um poema sumério. Bem, vamos agora chegar na nossa última divisão a respeito da historicidade de Adão e Eva. Isso significa o quê? Se Adão e Eva foram pessoas reais ou apenas frutos de uma imaginação. Iremos, depois deste texto, concluir que de fato Adão e Eva são e eram pessoas reais. Registros históricos do Gênesis podem ser encontrados em tablets. Primeiro, a criação e a desobediência de um casal humano que perde o paraíso. Segundo, a maldição que segue a desobediência, trazendo a morte aos habitantes da terra. Terceiro, o início da família humana, marcado pela tragédia de um fratricídio. Quarto, a humanidade que se torna má e por isso é destruída em um dilúvio. Quinto, o perecimento de quase todos os nomes, menos alguns que são preservados pelos deuses. Sexto, uma confusão de idiomas que se espalha os homens pelos 4 cantos da terra. Isso derruba o argumento de que Adão e Eva é um mito. Esses 6 pontos podemos, portanto, encontrar em diversos registros ao longo do tempo, no período em que havia povos, civilizações próximo da Mesopotâmia. Então, as culturas do passado, basicamente todas elas, relatam registros similares ao ocorrido no livro de Gênesis. Kenneth A. Ketchen, professor de egiptologia, refuta o argumento de que o Gênesis é um plágio ou mito. Veja o que ele escreveu. A suposição comum de que esse relato bíblico é simplesmente uma versão simplificada de lendas babilônicas é um sofisma em suas bases metodológicas. No Antigo Oriente Próximo, a regra é que relatos e tradições podem surgir por acréscimo ou embelezamento na elaboração de lendas, mas não o contrário. No Antigo Oriente, as lendas não eram simplificadas para se tornar pseudo-histórias, como tem sido sugerido para o Gênesis. Ao contrário de ser um plágio, o Gênesis tem características de ser correções sobre a origem de todas as coisas. Claudio Levi-Strauss, um respeitado antropólogo, diz o seguinte: grande surpresa e perplexidade surgem do fato de que esses temas básicos para os mitos da criação são mundialmente os mesmos em diferentes áreas do globo, principalmente fora do Oriente Médio. Então, o que estão dizendo? Que todas as culturas e civilizações ou sociedade têm um relato, um registro, uma história que fala de um homem e uma mulher, um dilúvio, uma tentação, uma queda, sofrimento. Então, isso são fatos que esses povos têm e que levam a concluir que o livro do Gênesis é uma correção desses mitos. O Gênesis não é um mito e nem continuação de mitos. A cidade de Eridu fala que nós somos descendentes daqueles que viveram no paraíso edílico de Dilmã,
Dilman significa terra do sol nascente. A Bíblia hebraica afirma que o Éden foi plantado nesta posição. Biblicamente, Adão é uma pessoa real. O Novo Testamento se refere a Adão como pessoa real. Lucas capítulo 3, verso 38 e Romanos capítulo 5, verso 14. O Antigo Testamento coloca Adão no topo da lista cronológica como pessoa real. 1 Crônicas capítulo 1 e versículo número 1. Ou seja, esses 6 aspectos no qual as civilizações compartilham de dados similares indica que o registro de Gênesis é fiel e verdadeiro, ou seja, as pessoas conheciam a verdade e essa verdade foi distorcida ao longo do tempo. São estudos de comparações, né? Você conclui nesse sentido. Mas para encerrar, gostaria de fazer uma pequena observação ainda a respeito da lição bíblica, só para concluir. Bem, refere-se ao feminismo. Então nós estamos falando de um mito de Lilith, que realmente não faz sentido. Conseguimos provar historicamente a historicidade de Adão e Eva. Terceiro, argumentamos os principais pontos da lição sobre Eva, né? E agora vamos tentar entender um pouco do feminismo, que é um conceito antibíblico e que ele não compreende o papel da mulher nem da criação no qual Deus determinou para a sua missão aqui na Terra. Então nós vamos ver aqui um pequeno trecho sobre isso, tá certo? Mas o feminismo, por ser radicalmente antibíblico, não aceita o fato da Bíblia ensinar que homens e mulheres foram criados com iguais valor, dignidade e respeito diante do Eterno, e que o homem e a mulher exercem diferentes papéis no casamento, na sociedade e na igreja. O homem não pode ocupar o lugar da mulher e nem a mulher ocupar o lugar do homem, né? No casamento, o papel de liderança é do homem, o marido, independente de qualquer cultura ou sociedade. Resumindo, seria o seguinte: a ordem, a representação, a nomeação da mulher, a nomeação da raça humana, a responsabilidade primária vem do homem. Basicamente isso foi o nosso comentário a respeito da segunda lição do primeiro trimestre de 2020, a criação de Eva, a primeira mulher. Se você gostou desse vídeo, do nosso comentário, da nossa percepção e da necessidade de conhecer outras questões que não foi abordado na lição e que é necessário abordar, haja vista as pessoas que estão dentro da internet. Hoje a comunicação é muito grande, rápida e fácil, então muitas vezes a gente estuda esse conceito de Eva, nessa lição de número 2, e fica diante de algumas perguntas sobre a suposta Lilith, se Eva e Adão eram verdadeiros, reais, e qual ponto podemos destacar diante dessa situação. Então acredito que este vídeo serve para esse propósito e para essa finalidade. E portanto, se você gostou deste vídeo, você se inscreva, compartilhe e deixe no comentário. Até o próximo vídeo.